O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele atualizou em seu site as informações sobre o mercado agrícola até julho deste ano. São dados, cotações e gráficos sobre 10 produtos agropecuários: arroz, café, algodão, complexo carne, complexo soja, milho, trigo, feijão, leite e laranja. Se você estiver interessado, você pode encontrar tudo isso aí, números, produção do Brasil, produção no mundo, importação, exportação, preço mínimo de garantia, preço médio mensal, calendário de plantio, calendário de colheita. E essa atualização, ela é feita todos os meses pelo Departamento de Comercialização e Abastecimento Agrícola e Pecuário da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Bom, e agora eu vou conversar com o Ederson Viana. Ele é mestre em administração de empresas, administrador, contador, especialista em auditoria e planejamento e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, e também consultor corporativo, e é o sócio fundador do Grupo Destra. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre diagnóstico trabalhista, que é uma forma de controle para o empregador rural. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Um prazer, mais uma vez, estar participando. Tudo bom, Ederson? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. O Ederson, diagnóstico trabalhista. De maneira geral, quase ninguém faz isso, né? Antônio, quase ninguém faz hoje dentro das organizações. E aí, quando nós falamos quase ninguém, nós estamos falando do pequeno e do médio empresário. Porque o grande empresário, ele já tem essa preocupação, porque ele tem uma área jurídica dentro da organização e dentro da empresa, que de fato já faz um trabalho preventivo junto com a contabilidade. Já o pequeno e o médio empresário, ele pela dificuldade realmente de recursos, de não ter o departamento e às vezes de não ter uma assessoria jurídica ou uma contabilidade muito atuante, acaba de fato não fazendo esse diagnóstico trabalhista. E o que isso leva o empresário a cometer? De fato, a ter um passivo trabalhista muito grande. Então, o diagnóstico, ele é realmente uma ferramenta extremamente importante para que você não venha ter aí nenhum tipo de passivo trabalhista dentro da sua organização. Quais são os benefícios desse diagnóstico, Antônio? O primeiro benefício é a redução e a prevenção de passivos trabalhistas. O que é reduzir? Ou seja, se eu faço um trabalho preventivo, eu vou diminuir o risco de ter algum tipo de ação contra a minha empresa, contra o meu negócio. E o segundo benefício é a diminuição dos custos e a identificação de pontos vulneráveis e de riscos. Então, a partir do momento em que eu identifico esses pontos vulneráveis e esses pontos de risco, eu desenvolvo ações corretivas e preventivas para mitigar realmente esses riscos dentro do meu negócio. Pois é essa prevenção que é o perigo. Perigo assim, que ninguém faz. Exato. Quer dizer, de maneira geral, o que a gente observa principalmente em propriedades rurais, quase que independente do tamanho, eu conheço pecuaristas, produtores rurais grandes, mas muito grandes, que às vezes você conversa com ele e você fala, meu Deus, como é que ele chegou até aqui? E como é que consegue se manter? Entendeu? Na verdade, Antônio, a gente percebe que costuma levar as coisas dentro do improviso, né? Não profissionaliza, e aí tem aquela relação de amizade com o empregado e acha que o empregado nunca vai levá-lo na justiça, né? E aí às vezes não tem controle de jornada, não tem realmente, não cumpre aquilo que a legislação, a CLT, estabelece, e chega um momento em que esse empregado ele é mandado embora e ele vai então entrar com uma reclamação trabalhista contra o empregador. Então eu sempre falo o seguinte, nós não podemos levar nada dentro daquilo e achando que a amizade vai sobrepor a questão realmente da relação empregado e empregador. Precisa se cumprir aquilo que a legislação estabelece e mais do que isso, Antônio, não basta apenas cumprir, você tem que ter registro que você está cumprindo. É onde muito o pequeno e o médio empresário ele peca, porque ele não tem os registros do cumprimento daquilo que ele está fazendo em relação à legislação. Às vezes, você nem precisa registrar um funcionário, ou dependendo do funcionário, basta você fazer um contrato.
né, Wederson? Bem feitinho, com a coisa certinha. Vale, não vale? Aí vai depender muito, o Antônio, da modalidade do que você está contratando. Vamos, por exemplo, pegar uma situação que é esporádica. Ele está trabalhando apenas 2 vezes por semana, lá na lavoura, ou fazendo algo específico. Isso não caracteriza vínculo empregatício. Quando é mais de 3 vezes na semana, eu já tenho aí a característica do vínculo empregatício. Então, mesmo que seja, por exemplo, só na parte da manhã? Mesmo que seja só na parte da manhã. Eu preciso, então, fazer o registro na CLT. Então, o que a gente tem visto muito hoje aí no mercado é a questão da pejorização. A pessoa vai lá, abre uma pessoa jurídica, começa a prestar serviço, emite uma nota, achando que ele, de fato, vai fugir do vínculo empregatício e dos encargos trabalhistas. E aí, na verdade, Antônio, a gente tem visto aí na Justiça do Trabalho que o juiz, de fato, ele tem realmente condenado muito o empregador em relação a isso. Poxa. Então é preciso tomar cuidado. Bom, Wederson, vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre diagnóstico trabalhista. É um minuto só, nós voltamos já.